Hoje inicia uma nova série aqui no canal, chamada Renda com Dividendos. Nosso objetivo vai ser construir uma carteira com foco em renda mensal. Eu quero que essa carteira cresça mês a mês, embora seja renda variável, né? E as ações, o nosso patrimônio vai acabar oscilando, mas eu quero que a renda mensal, os dividendos, estejam ali crescendo mês após mês, ano após ano. E o grande objetivo é chegar no valor de R$100 mil mensais, tá? De dividendos. Eu vou quebrar esse objetivo em objetivos menores. Então, o nosso primeiro marco vai ser R$10 mil mensais. Depois eu vou criar os marcos aí para a gente chegar até essa meta pessoal minha de, nessa carteira pública, chegar em R$100 mil de renda passiva com dividendos. Se você não me conhece ainda, muito prazer, me chamo Thiago Pinho, eu sou multiempresário, tenho 5 empresas em diversos setores e eu tenho esse projeto onde eu ensino o que eu tenho feito com o meu dinheiro, com os meus investimentos, com as minhas empresas e também ensino princípios de riqueza. Todos esses assuntos dentro dos princípios bíblicos. Então, se isso é algo que te interessa, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E também se inscreve porque você vai ficar por dentro dessa nova série que vai agregar muito aí na tomada de decisão, vai agregar muito para a sua prosperidade. Bom, e como eu falei para vocês, eu tenho um objetivo aqui em chegar em R$100 mil nessa carteira pública que eu estou iniciando agora. Eu já iniciei na Bolsa de Valores em 2018, só que depois de vários aportes eu parei, tá? Eu saí da Bolsa de Valores. Deixei ali meus investimentos, que eu já tinha colocado, só que parei de colocar mais dinheiro ali. Por que eu fiz isso? Porque naquele momento era muito mais interessante para mim utilizar o meu dinheiro nas minhas empresas, que me davam retornos sobre o dinheiro que eu tinha muito maiores do que na Bolsa de Valores. Nesse meio tempo, eu também construí uma empresa de rentabilização e proteção do meu patrimônio dentro do mercado automobilístico, né, de locação de carros. Essa minha empresa me dá uma rentabilidade muito atrativa, né, acima aí de vários índices da Bolsa de Valores, às vezes dobrando, até triplicando esse valor. Só que, então, por que eu estou voltando para a Bolsa de Valores? O que me fez novamente olhar aqui para o mercado de ações? Acontece que, nos últimos tempos, tem chegado até mim uma tese de investimento que chamou muita atenção, principalmente por conta dos resultados que ela trouxe para um investidor, pessoa física aqui da Bolsa de Valores, chamado Luiz Barsi. Luiz Barsi é um dos maiores investidores, pessoa física, com um patrimônio aí acima do bilhão, se não me engano 2 bilhões e alguma coisinha. E no ano de 2021 ele recebeu R$1.015.000 de renda passiva com dividendos por dia, tá? Por dia. Em 2022 esse valor deve ter acompanhado ou aumentado ainda, né? E além dele, a sua filha, Luiz Barsi, também aplica essa filosofia de investimentos e já chegou aí nos patamares de R$800 mil de dividendos no ano. A meta dela é chegar em 1 milhão, o que é uma meta bem parecida com o que a gente construiu aqui na série. Então, pensando em testar essa filosofia de investimentos e construir também aqui um conteúdo para vocês que possa agregar e ajudar vocês a tomarem melhores decisões com o seu dinheiro, eu decidi colocar meu dinheiro em risco e aí testar aqui essa filosofia de investimentos. Eu vou explicar para vocês como funciona, os pontos que eu analisei, os pontos importantes para essa filosofia de investimentos. Além disso, vou explicar quais foram as 3 primeiras empresas que eu escolhi investir e por que eu escolhi elas. E vamos, no final, investirmos juntos na prática nessas empresas. É o primeiro aporte dessa série, então vamos para o vídeo. Bom, como esse é o primeiro episódio, nós não temos aqui um histórico, uma rentabilidade, os dividendos que a gente tem recebido. Então, eu vou direto para explicar para vocês os pontos dessa filosofia, né, que é o que eu tive que estudar bastante para escolher as primeiras empresas, beleza? Porque dentro dessa filosofia você escolhe bem as empresas e continua aportando dentro delas. Eu vou iniciar esse vídeo explicando um pouco mais sobre essa tese de investimento. Basicamente, a grande ideia aqui é investir em empresas que são pagadoras de dividendos. O que isso significa? Pegar o seu dinheiro e colocar em empresas que geram bastante lucro e distribuem esse lucro para quem investiu nelas. Porém, existem vários pontos que a gente precisa analisar para não investir nosso dinheiro errado e perder esse dinheiro. Então vamos iniciar aqui todos os pontos que eu considero importantes depois de ficar um bom tempo estudando a filosofia Barsi de investir.
O primeiro ponto se trata justamente dos dividendos. Obviamente, ele não pode ser um indicador que é analisado por si próprio. Você precisa analisar ele em conjunto com vários outros. Mas esse é um indicador essencial, já que o nosso objetivo aqui é receber essa renda em formato de dividendos mensalmente. O primeiro indicador aqui é o Dividend Yield, que é a proporção que a empresa paga de dividendos, né? Paga de lucro ali para quem é acionista em relação ao preço da ação. Vou explicar para ficar bem claro para vocês. Imagina que uma ação, ali um papel, custa R$100, tá? Então você pagou R$100 e a empresa pagou naquele ano, tá? R$6 para você de dividendos. Isso significa que você teve um dividend yield dentro daquela empresa de 6%. E justamente 6% é o valor em que o BAR se considera aí como mínimo para investir em uma empresa. Inclusive tem uma conta que ele faz, que eu vou explicar para vocês, para descobrir o preço teto que ele pode pagar numa empresa. Então até quanto que ele pode pagar numa empresa, uma ação dessa empresa, pensando nessa filosofia, vou explicar isso mais para o final. Só que além do dividend yield, a gente tem outro indicador aqui que é importante analisar, que é o payout da empresa. O payout nada mais é do que o quanto aquela empresa distribui do lucro, pensando no lucro líquido que ela fez. Então, se uma empresa lucrou R$1 milhão, aqui como exemplo, e ela distribuiu, né, de lucro 500 mil, ela tem um payout de 50%. E para esse indicador eu busquei números perto de 60%. Então, somado aí o dividend yield e o payout para a gente analisar a distribuição de dividendos da empresa. Só que apesar de ser muito importante, o dividendo ele não pode ser o único indicador a ser analisado. Então, vamos para os próximos indicadores. O próximo indicador é o PL. Tá? Vou explicar para você o que é o PL. É o preço sobre o lucro de uma ação. A gente usa esse indicador para entender se uma ação está cara ou barata. Tá? É um dos indicadores para a gente conseguir enxergar isso. E por que esse indicador consegue mostrar isso para a gente? Porque ele mostra quantos anos demora para voltar o seu investimento, basicamente. É um múltiplo, a gente chama também de múltiplo da empresa. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que uma empresa lucra R$1 milhão por ano. Vamos repetir esse número. Então, uma empresa lucra R$1 milhão por ano. Lucro líquido, beleza? Se você vai comprar o papel dela como se ela valesse 5 milhões, então ela tem um PL de 5. Então, demoraria 5 anos para ela pagar o quanto que ela vale, pensando aí no lucro dela anual. Só que além da gente analisar esse número individualmente, a gente analisa ele também com os competidores e também analisa ele historicamente dentro de uma única empresa. Vamos lá, vou explicar para vocês. Bom, estou com o exemplo aqui da Sanepar 11 na tela e a gente tem aqui o PL, tá vendo aqui, ó? PL, preço sobre lucro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o histórico do PL da Sanepar. Então, olha só, aqui a gente vai ver que a Sanepar iniciou com um preço sobre lucro de 8,79 lá em 2017. Então, era mais ou menos esse o múltiplo da Sanepar. E você percebe que ele abaixou aqui para 6,94, chegou num pico de 9,46 e depois começou a cair, certo? Então, hoje ele está no múltiplo aqui de 4,98, beleza? Então, você percebe que dentro do histórico a gente está num preço sobre o lucro barato da Sanepar, que foi o exemplo que a gente utilizou aqui. Aí o que a gente faz? A gente analisa também o PL dessa empresa em relação aos outros concorrentes do mesmo segmento. Vou mostrar aqui para você como que a gente faz isso, tá? Ó, então você está vendo aí na tela, quando a gente compara a Sanepar com a Copasa, o PL delas, você vê que a Sanepar tem um PL de 4,97 atualmente e a Copasa de 7,46. Por isso tem um troféuzinho aqui para a Sanepar, porque isso significa que para se pagar o investimento que você está fazendo, levaria ali 5 anos mais ou menos na Sanepar e na Copasa levaria 7 anos. Então demoraria um pouco mais. Então esse é um outro indicador que a gente utiliza aqui para decidir qual empresa a gente vai investir. O próximo indicador que é importante você analisar é a liquidez dessa ação, que nada mais é do que a quantidade de ações que estão sendo negociadas desse papel, dessa empresa. E por que isso? Porque se por um acaso a gente quiser sair dessa empresa, quiser vender a nossa participação nela, a gente quer que tenha pessoas querendo comprar, que tenha movimentação dentro desse papel. Existem muitos papéis que não tem movimentação, é pouca gente que compra e vende. Então, quando você quer sair, infelizmente não tem ninguém para comprar, tá bom? Então,
Esse é um ponto que a gente analisou aqui também na hora de comprar as nossas empresas. Um outro indicador muito importante é o ROI. ROI é retorno sobre patrimônio líquido da empresa. Esse indicador vai mostrar o quão efetiva é a empresa em gerar caixa, em gerar lucro, baseado no quanto ela vale. Então, é interessante aqui, a gente buscou números acima de 12% dessa efetividade de gerar caixa, gerar lucro a partir do patrimônio dela. Um outro indicador muito importante, eu vou voltar aqui para a foto da Sanepar, é o preço sobre valor patrimonial. Você percebe aqui que o preço sobre valor patrimonial da Sanepar é de 0,65. O que isso significa? Significa que se a Sanepar fosse um imóvel de R$1 milhão, a gente estaria pagando nesse imóvel 650 mil. Então a gente estaria ali comprando como se fosse com um desconto de 350 mil. Então nesse caso foi um desconto, mas nós temos casos onde esse preço sobre valor patrimonial é acima de 1. Isso significa que a empresa está cara entre aspas, né? Porque esse não é o único indicador que a gente deve analisar para entender se uma empresa está cara ou não. Mas baseado no patrimônio, no quanto que ela vale, na análise ali do valuation dela, ele estaria caro, tá bom? É como se você estivesse comprando um imóvel de R$1 milhão por R$1,5 milhão, no caso de um valor de 1,5. Ou no caso de valor de 2, como se estivesse pagando o dobro. A questão é, se tem uma pessoa pagando o dobro, pode ser que ela saiba alguma coisa que você não sabe, que está acontecendo com aquela empresa, ou realmente ela não tem conhecimento. Basta aí você tem que entender sobre isso. Um outro ponto que o Barsi considera muito importante analisar antes de entrar numa empresa é entender como funciona a gestão dessa empresa. Quem é o diretor, quem é o CEO dessa empresa, quem administra e controla essa empresa. Então, realmente entender e analisar esse quadro antes de investir na empresa é um ponto a ser analisado. Então, esses são alguns indicadores que a gente vai analisar dentro de algumas empresas. Só que empresas são essas? Então, vou colocar aqui alguns pontos, algumas características de empresas que nós buscamos pensando no nosso objetivo, que é uma renda mensal com dividendos. Beleza? Vamos lá. O primeiro ponto, muito importante, muito repetido aí pelo Barsi, é a perenidade de uma empresa. Então, ela deve estar em um setor perene e a empresa também deve ser perene. Tome muito cuidado aqui, porque às vezes você vai investir em uma empresa achando que ela está sempre ali por conta do setor, mas na verdade a empresa não consegue sobreviver. Como é no caso de um setor de aviação, está sempre por ali, mas as empresas costumam ir e morrer, tá? Ou também o setor de varejo, beleza? Então, qual que é a ideia aqui? Investir em setores que existirão não só daqui 1 ano, daqui 5 anos, mas daqui 30, 50 anos. Existem 5 setores que o Barsi destaca, aí que ele chama de BEST, que são bancos, energia e elétrica, saneamento, saúde e seguro e telecomunicações. São 5 setores que ele considera aí dentro de alguns pontos que ele analisa de perenidade de uma empresa. Além da perenidade, existem algumas características ali que eu notei que o Barsi identifica e gosta de investir em empresas nesse sentido. O primeiro ponto são mercados e empresas que gastaram muito, que tem uma alta barreira de entrada, ou seja, não é fácil você ir lá e criar uma empresa para competir com elas, como por exemplo no setor bancário ou no saneamento. Imagina você tendo que criar uma empresa na área do mercado de saneamento, não é fácil. Então, essa alta barreira de entrada diminui a competitividade no mercado e faz com que a empresa se torne mais perene dentro de um setor que já é perene. Pensando ainda nesse ponto, ele gera uma outra característica, que é a de monopolistas. Então, a gente identifica aí algumas empresas que são monopolistas dentro do mercado dela, conseguem realmente monopolizar, são poucas empresas que monopolizam ali aquele mercado. Isso é uma característica que ele também busca nas empresas que ele vai investir. Um outro ponto aqui é a correção pela inflação. Ele acredita que essas empresas, os produtos, serviços dela, devem ser ao mínimo corrigidos pela inflação, tá? Para que você consiga também proteger o seu dinheiro ali dentro. Por isso que a gente buscou ali empresas que têm um retorno sobre o patrimônio líquido de pelo menos 12%, tá bom? O último ponto aqui que eu coloquei é que ele busca investir em empresas com um patrimônio físico e não intelectual. Isso significa que ele não vai atrás de expectativas, esperanças de um mercado ou burburinho de uma empresa. Ele vai naquilo que realmente é algo físico, é o quanto que ela tem de imóvel,
de infraestrutura, de marca, de carteira de clientes, de receita recorrente, de contratos, para ele o patrimônio intelectual morre muito rápido, é muito frágil. E assim como existem os pontos que a gente busca, existem também algumas coisas que a gente quer evitar. Então vamos lá para essa lista de coisas que a gente quer evitar. Primeiro são empresas no setor de construção. Tá? A gente quer evitar esse tipo de empresa. Setor de construção, aviação, varejo, shopping, turismo, tá? Tecnologia, sim, tecnologia. Embora a tecnologia ela tenha um potencial de valorização muito grande, para a Barsi ela fica obsoleta muito rápido. É algo que realmente acontece. Você vê aí, com o caso do ChatGPT, ele acabou destruindo várias outras tecnologias. Então, pensando em todos esses pontos, eu selecionei aqui 3 empresas, perfeito? 3 empresas, 3 setores. A primeira empresa é dentro do setor bancário, e a empresa que eu selecionei aqui, eu tinha várias opções, e eu selecionei o Banco do Brasil. Por quê? Eu vou, nesse momento, abrir aqui as informações do Banco do Brasil. Vamos lá, eu quero que você dê uma olhada aqui nesses dados. O Banco do Brasil, você percebe aqui que ele ganha em relação ao preço em praticamente todos os outros bancos. Então, os outros bancos você vê que ele tem um PL, um múltiplo, na média de 7, 6. Já o Banco do Brasil está com um PL de 3,63. O preço sobre o valor patrimonial do Banco do Brasil também está descontado, que é aquele exemplo que eu falei para vocês. Agora, quando a gente olha a parte de efetividade do banco, você percebe que a margem bruta ela está dentro da média, a margem líquida também está dentro da média, o Santander ganha um pouco, só que o retorno sobre o patrimônio líquido ele já está na frente, ali perto da casa dos 20%. E o mais importante aqui para a gente entra na parte do dividend yield, que está aí na casa dos 11%, né? 10,97%, está bem acima dos outros. Isso também muito por conta do preço sobre o valor patrimonial da ação, tá bom? Aqui estão mais alguns números do Banco do Brasil, você percebe que ele vem com uma receita crescente aí com o passar dos anos. A gente teve um período aqui onde a margem apertou bastante, de 2014 até 2018, mas ele já recuperou essa margem. Tá? O índice de Basileia dele está dentro do padrão aí dos bancos, está um bom índice, beleza? Isso aqui depois não é interessante para eu explicar para vocês agora. E aqui ó, o payout dele está em 38%. Tá? Só que em comparação com os outros bancos, você viu aí que o dividend yield dele está muito bem. Então aqui por uma questão de oportunidade, de preço do banco, é um preço que está muito atrativo e ele é um banco muito bom, um banco muito efetivo apesar da relação com o governo. Né? Ele é um banco muito efetivo, principalmente aí na área do agronegócio, é o grande forte desse banco. Então ele tem a divisão da receita ali muito bem estruturada entre pessoa física, pessoa jurídica e agronegócio. Então o Banco do Brasil foi a primeira empresa aí da nossa carteira de renda mensal. A segunda empresa que nós colocamos na nossa carteira foi do setor de saneamento, que é a Sanepar. É a empresa de saneamento que atua aqui no Paraná, com receitas na parte de água e esgoto. Tá? Eu vou explicar aqui para vocês os números que fez a gente decidir por comprar Sanepar. Bom, então quando a gente compara aqui a Sanepar com as outras empresas do setor de saneamento, né, a gente vê um PL atrativo, né, perto dos 5, contra 7, contra 10, né? Então um PL atrativo, um preço sobre valor patrimonial também bastante descontado, tá? Então você vê aqui 0,65, né? A gente vê também aqui os números de receita, né, de margem muito bons, né, margem bruta acima da média, o EBITDA também muito bom e a margem líquida de 20% contra 14% aí do setor. O ROI, retorno sobre o valor patrimonial, está em 13% contra 12% contra 11%, então um pouquinho acima aí, que já é bastante relevante, né? Esse 1% para grandes números faz bastante diferença. Outro ponto aqui que é bastante importante é o dividend yield, que ele ganha aqui com 7,96%, né? Contra 6% de Copasa e contra 1% de Sabesp. Tá? Então, o payout você vê que está em 27%, acima também das outras concorrentes. Então, é uma empresa aí que também cumpre praticamente todos os requisitos, né? Uma empresa perene, com uma alta barreira de entrada, um LTV altíssimo, um monopolista aqui também no estado do Paraná. Bom, são alguns pontos aí, também está dentro
do dividend yield, com PL histórico bom, PL contra concorrente bom, um ROI muito bom. Então eu trouxe aqui também mais alguns números da Sanepar. Você percebe que ela tem uma receita líquida crescente ano após ano, perfeito? Um EBITDA que cresce junto com essa receita, né? E também um lucro líquido que acompanha esses valores, perfeito? Dívida líquida sobre EBITDA também está um indicador ok, né? Dentro do 1,7, algo que é ok para a gente. E um payout aqui de 27% que está acima também das concorrentes, né? Então você vê que está um pouco difícil de chegar nesses payouts aí de 60%, que era o tanto que a gente buscava, certo? Então é isso, Sanepar, segunda empresa da nossa carteira na parte do setor de saneamento. E agora vamos para a terceira empresa. Essa terceira empresa está dentro do setor elétrico, beleza? E é a Taesa. Taesa é uma queridinha aí para os investidores com foco em dividendo. Vamos entender agora por que eu comprei Taesa, vamos para os números. Um ponto importante quando a gente vai analisar a Taesa é entender que existem 3 setores dentro do setor elétrico. Existe o setor de geração, transmissão e distribuição, beleza? Aqui, por um conselho do Barsi mesmo, ele falou que não gosta muito das empresas que atuam com distribuição, então eu já fiquei aqui com essas duas atuações, geração e transmissão, e por conta da Taesa ter números surpreendentes na parte de transmissão, vou mostrar para você aqui agora, ó. Bom, então o que a gente vê aqui, ó? São as 3 principais empresas elétricas que atuam no setor de transmissão de energia, tá? Então a gente vê que a Alupar, em relação a preço, ela está muito atrativa, certo? Então você vê aqui um PL de 4 contra a Taesa que está 8, um PV de 0,8, então está descontada, a Taesa está 1,8, certo? Poxa, Thiago, mas por que você comprou uma empresa que está 1,8? Já vou explicar para vocês, tá? Aí, só que quando a gente começa a entrar aqui nos números da empresa, você percebe que a Taesa ela é muito, muito efetiva. Olha só isso, a gente tem uma margem líquida de 55%, quase 12% acima das outras duas concorrentes, né? O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, está em 22%, tá? Em 22%. Então fica bem acima, das outras concorrentes. E a gente tem um dividend yield, meu amigo, de 17%, tá? Olha só isso, vamos lá. Vamos puxar aqui. Então você vê que o histórico da Taesa é muito bom, né? Você vê que está numa crescente, mas tem uma média aí de 11%, beleza? Em comparação com as outras que têm um dividendo muito mais baixo. Então isso contou bastante para mim. E aí tem uma conta que eu não expliquei para vocês, vou explicar agora, que o Barsi faz para encontrar o preço teto de uma ação, até quanto ele consegue pagar. Então isso não se baseia apenas no PL e no preço sobre o valor patrimonial. Então você que ficou até o final do vídeo vai entender isso agora. Basicamente o preço teto para o Barsi é pensando no objetivo dele, que é um dividend yield de pelo menos 6%. Então o que ele faz? Ele soma, tá, os dividendos da empresa dos últimos 5 anos. Como que eu fiz isso? Tá? Vou mostrar para você aqui. Então aqui você vê que tem os dividendos por ano. 2022 foi R$ 4,00 por ação, 2021 R$ 4,00, 2020 R$ 3,00, 2019, 2018, certo? E aí você soma esses valores. Esse valor você vai dividir por 5 e vai encontrar a média de dividendos dos últimos 5 anos. Esse valor você vai fazer dividido, tá? Aqui, ó, vamos fazer esse valor aqui para mostrar para vocês, tá? Então quando a gente faz essa conta, somando esse anual, a gente tem um valor de 3,32, né? Se a gente fizer esse valor dividido por 1,06, então a gente tem um valor aqui de R$ 55,00. O que significa? Esse é o preço teto que eu posso pagar para a Taesa, para comprar a Taesa, uma ação de Taesa, se eu quiser ter um dividend yield de 6%. Se eu pagar menos, eu vou ter um dividend yield maior, certo? Então, eu paguei, se não me engano, 30 e pouco aqui na Taesa. Então, tem um dividendo até maior do que 6%. Isso por conta da média de distribuição de dividendos dela, que é muito alta. Quando a gente vai analisar aqui os números da Taesa, então olha só, a gente tem uma receita líquida aqui também crescente, perfeito? Um lucro líquido que também cresce, né? Não cresceu aqui no último ano,
mas em geral vem crescendo, certo? O ROI dela, inclusive, deu uma baixadinha para 22%, era na média de 30%, mas tá na média, assim, vamos dizer, beleza? E aí ela teve um payout aqui de 115%, que foi até mais do que ela lucrou. A gente não costuma gostar muito disso, mas a média dela aqui, anteriormente, estava aqui em 60%, mais ou menos, tá? Então, números bons, números saudáveis, uma empresa que tem crescido, aumentou a dívida aqui, mas está controlada, abaixo, com a dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3, né? Então você percebe que está dentro do histórico dela aqui, essa de 2,9, beleza? Então é algo que ela consegue controlar, consegue lidar. Pensando nisso, a gente decidiu comprar para a Taesa, uma empresa para manter na nossa carteira, perfeito? Eu acredito que inclusive ela vai continuar caindo um pouco mais e eu vou comprar ainda mais dela aqui, tá? Então essas são as 3 empresas que eu decidi colocar na carteira. Agora, vamos para as compras. Eu estou aqui com o meu celular, com o aplicativo da XP. Eu coloquei aqui, pessoal, 20 mil reais, tá? Não sei se vou gastar tudo agora, nessa parte inicial. Provavelmente não. O que a gente vai fazer? Ó? Então aqui adicionei os 3 ativos, certo? Que eu vou comprar. Ó, vamos lá para a Taesa. Eu vou comprar 100 papéis de Taesa, né? 35,5 que está aqui. Prontinho. Eu vou comprar aqui também, deu R$ 3.500, tá? Vou comprar aqui também Banco do Brasil. Eu vou comprar 100 também, beleza? Então vai dar uns 3.900 aqui. Então beleza, eu vou comprar 100 também, tá? Perfeito, ordem de compra enviada. E agora, por último, então vamos lá, Sanepar. Sanepar não vou comprar 100, tá? Vou comprar 200 para ficar aí uns 3 e pouco também de Sanepar, 3.794. Então a gente vai gastar uns 11 mil mais ou menos. Vamos investir uns 11 mil. Vou deixar 9 para alguma outra próxima oportunidade. Beleza? Então vamos lá, 11 mil. Então vamos lá, 3.794 com ordem de compra enviada. Ordem de compra enviada. Então foi. Todas as ordens estão aqui. Vamos ver. Agora é só esperar elas realizarem e é isso. Então o que a gente fez aqui? A gente iniciou a nossa série Renda com Dividendos. Iniciamos aqui a nossa carteira de ações com foco em renda mensal com dividendos. Eu mostrei para você um pouco sobre a filosofia de investimentos que a gente vai seguir, os pontos que eu analisei, as 3 empresas que eu escolhi, o porquê disso e comprei junto com você aqui meu dinheiro real. Nosso objetivo é chegar primeiramente em 10 mil de renda mensal e depois chegarmos em 100 mil de renda mensal, que é o meu objetivo principal nessa carteira pública. Mas eu estou curioso mesmo para saber o que vai acontecer com a nossa carteira no segundo episódio, se as carteiras vão ter caído, vão ter descido, o que vai estar acontecendo com o mercado, e se a gente vai comprar mais ou se a gente vai segurar um pouco. Então, já se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio dessa série e acompanhar junto comigo aí o crescimento dessa renda mensal para 10 mil reais, 100 mil reais. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo com sua esposa, com seu esposo, para vocês também, quem sabe, iniciarem essa jornada junto comigo. Agora um ponto muito importante aqui, tá? Você está aí querendo aprender sobre investimento, sobre renda passiva, só que é muito importante você entender que esse dinheiro vai proteger e rentabilizar o meu patrimônio. O dinheiro que eu estou ganhando com os meus negócios, com as minhas empresas. Dependendo da sua renda, esse valor você vai ter que investir por muitos e muitos anos, aí 50 anos, 60 anos, para você ter algum retorno sobre isso. E até lá, não pode esquecer da inflação, que também está crescendo, né? Seu dinheiro vale cada vez menos. Por isso que é importante também a carteira que a gente selecionou nos proteger da inflação. Só que se você quer acelerar esse processo, atingir a liberdade financeira mais rápido, você precisa aumentar a sua renda mensal. Você precisa começar a prosperar, você precisa começar a criar novas fontes de renda. Se você quer aprender isso, eu quero te convidar a entrar na nossa comunidade Eden, lugar perfeito para você que quer prosperar financeiramente. Você pode também aprender a multiplicar o seu dinheiro com o meu livro, best-seller aí com milhares e milhares, dezenas de milhares de cópias vendidas, como multiplicar o seu dinheiro até transbordar com princípios bíblicos. Então, se esse é um assunto que te interessa, você pode conferir isso também, esses links na descrição abaixo.